O ano era 2021 e o mês era abril, quando no dia 28 tivemos a confirmação da licitação do governo do Paraná para um projeto ousado de revitalização em Guarda de Praia, tão necessário, mas que foi concebido pelo Instituto Água e Terra e que confirmou a vitória do consórcio Sambaqui, que era formado por 7 empresas para executar aquela que era a maior obra de revitalização em engorda da América do Sul até então, e que mudou a história da cidade de Matinhos e, por que não dizer, que mudou a história do litoral do Paraná. As obras começaram na Praia Brava, no Balneário Caiobá, e se estenderam até o Balneário Flórida, em uma extensão de 6,3 km de engorda de areia, com um novo calçadão feito, nova pista de ciclismo e corrida, recomposição da restinga e outras importantes intervenções. Mas a mais importante foi a engorda de praia por aterro hidráulico, com a draga Galileu Galilei da empresa belga Jean Denouve. O consórcio Sambaqui executou esses trabalhos nesses 6,3 quilômetros de 2022 até 2025 e o Balneário Caiobá foi o epicentro da maior transformação que se tinha registro no litoral paranaense. E com isso tivemos a grande exposição para todo o Brasil por conta de todas essas obras que foram executadas aqui. Se você é novo por aqui, meu nome é Douglas Avelar e no vídeo de hoje abordaremos as mudanças significativas que tivemos no litoral do Paraná, concentrando os maiores detalhes na região do Balneário Caiobá, mostrando as obras de revitalização, também as obras da JK licitadas pelo DR do Paraná e que integram com a macro drenagem da Avenida Paraná, na região, que inclusive com imagens de drone à noite e veremos um pouco do antes e depois dos trabalhos feitos aqui na região. Aliás, é importante dizer que a revitalização colocou Matinhos no mapa das reportagens naquela época das obras. Isso mudou o jogo para a cidade, mudou o rumo do que antigamente se conhecia do litoral do Paraná, muitas vezes esquecido por outras pessoas, até desprezado, porém que hoje já está no radar de muitos turistas e também muitos investidores que sondam a região. Esse foi o primeiro e principal passo dado com a confirmação do que foi a maior obra de mudança de grande escala de infraestrutura de praia feita na região, principalmente na região de Caiobá, com as obras de macro e micro drenagem. Também as estruturas marítimas, que são os espigões, os guias correntes, os headlands, enfim. Obviamente também a questão da engorda de praia. Todas essas estruturas trazidas e executadas aqui que passaram aí dos 400 milhões de reais investidos. Como estamos em uma época de final do ano, verão chegando e também com o verão, nós que estamos aqui na região do litoral, a gente sabe que as fortes chuvas virão, é importante mencionarmos com um certo grau de importância as questões de drenagem, mas também eu não podia deixar de mencionar algumas questões, porque férias chegando, né, época de festas aí, final do ano, então só um comentário aqui que eu não posso deixar de mencionar, que é sobre o Verão Maior Paraná, com shows gratuitos nacionais e internacionais nas cidades de Pontal do Paraná e também Matinhos. Aliás, só voltando um pouco aqui, Matinhos e, na verdade, a região do Balneário de Caiobá só conseguiu a façanha de poder receber esses shows na praia por conta da engorda que foi executada aqui. Antes disso não era possível porque a faixa de areia era muito pequena e, para quem não sabe ou para quem não lembra, não dava para montar aí a estrutura para os grandes palcos, né, dos shows que viriam, que atraem centenas de milhares de pessoas. Então, shows aí que quase chegaram aí às 200 mil pessoas em dias de grandes atrações aí. Então, só para vocês terem uma ideia do que vai acontecer esse ano. No Verão Maior Paraná deste ano de 2026, que vai começar no dia 9 de janeiro, já iniciará com o show do Alok. Então, só no primeiro dia já vai começar com o show do Alok. Então, para vocês terem uma ideia. Então, vai vir gente de Marte para assistir o show do Alok gratuito aqui. Óbvio, tem outros estilos de música que também terão por aqui, duplas sertanejas renomadas, Zezé de Camargo e Luciano, que já veio,
Outros shows internacionais também terão, como o da banda de reggae jamaicano, o grupo Inner Circle. Se vocês assistiram aí o filme Bad Boys com Will Smith, a música tema desse filme é que esses caras cantam. Outros artistas contemporâneos mudando de estilo musical aí, indo pro sertanejo universitário, como a cantora Ana Castela, super famosa, todo mundo conhece, a maior parte das pessoas que são jovens aí, com certeza, e gostam de sertanejo conhece ela. Mudando ainda também de estilo musical, indo mais pro estilo de música evangélica, terá aí, para quem gosta, vai poder acompanhar o show do Fernandinho, que é bastante popular no mundo gospel. Mas enfim, vamos aí ao foco do vídeo, que são as obras e as mudanças percebidas em tão pouco tempo, desde a licitação lá em 2021 para a execução de todas essas obras ao longo de 2022, 2023, 2024 e chegamos aí no ano de 2025. As obras na JK, ou PR-412, como queiram chamar, são datadas de antes da revitalização do IAT. Apesar de terem sido aí entregues no final de 2024, as obras da JK, apenas porque só demorou um pouquinho, tá, pessoal? Era para demorar aí 18 meses, mas acabou extrapolando, enfim. Começou lá perto de 2020 e foi concluída em 2024. Então, assim, um absurdo. Mas, mesmo sendo um trecho tão pequeno, né, que é de 2,4 quilômetros do centro da cidade, perto ali da prefeitura, até a região final das obras em relação a Caiobá, próxima ali à região de Praia Mansa, essa obra ela foi importantíssima porque ela integrou a macrodrenagem da JK em relação a esse trecho com as obras da macrodrenagem da revitalização do IAT na Avenida Paraná. Todos esses trabalhos, eles são do governo do estado do Paraná e foram geridos e licitados, pelo DR do estado do Paraná em relação à PR-412, ou seja, a JK, e pelo IAT nas obras de revitalização e engorda da região de Matinhos, principalmente ali na região da Avenida Paraná, que é onde tem aí a interseção dessas duas obras. Então, conseguimos ver como estava antes e em seguida como está a região da JK depois das obras. Imagens noturnas de drone da região, inclusive. Lembrando que a JK é uma passagem comum que o turista e também o veranista faz quando vem de Curitiba pela 277, passa pela PR-508, que é a famosa Alexandra Matinhos, já é duplicada, antes de chegar na região do Balneário Caiobá para acessar aí a região de Praia Brava ou Praia Mansa. Além disso, obviamente, para quem vai a Guaratuba, quase que obrigatoriamente também passa por aqui. E olha que nem falaremos hoje nesse vídeo aqui sobre as questões das obras da ponte de Guaratuba, que estão também aí em reta final, são investimentos multimilionários aí na casa de 400 milhões de reais também. Mas isso fica como tema para um próximo vídeo. Vemos agora o antes e depois das obras na Avenida Paraná. E apenas um disclaimer aqui, nas imagens exibidas, percebam as datas que eu estou colocando para vocês terem a exata noção temporal em relação aos trabalhos. Aliás, todos os trabalhos na Avenida Paraná, como também nas praias, como a Engorda, o Novo Calçadão, e a gente já verá algumas das imagens do início de todas essas obras em relação à orla, e ficará evidente da melhora significativa para as questões de drenagem aqui na Avenida Paraná, além também o que a nova orla viabilizou em relação aos novos eventos possíveis agora, né? Como o Verão Maior Paraná, que eu citei aí no início do vídeo, com os shows próximos à região ali do Pico de Matinhos, ou Pico do Surf, como queiram chamar também. E agora veremos a macrodrenagem na Avenida Paraná, considerando o trecho final das obras, a enorme alteração que aconteceu nesse trecho, que era o principal causador da falta do correto escoamento das águas pluviais, as águas das chuvas, para o mar. Então essa região aqui, as árvores atrapalhavam bastante e é algo que a gente vai ver aí a mudança significativa. Lembrando que, obviamente, essas obras aqui tiveram sim as licenças ambientais. Essa mudança nesse trecho, com a evolução nas obras de drenagem do IAT por meio do governo do estado aqui na Avenida Paraná, no Balneário Caiobá, também trouxeram outras mudanças relevantes de evolução para a cidade. Eu vou falar isso antes mesmo de mostrar para vocês as obras na Avenida Atlântica da Engorda de Praia, Novo Calçadão, guias correntes, apesar de que os guias correntes aqui da Avenida Paraná vocês
vocês conseguirão ver em relação às imagens de drone, mas fiquemos aí apenas com relação às obras de macro drenagem por enquanto. E na verdade, elas trouxeram aí esse reflexo da infraestrutura que chegou, e é o que eu sempre falei desde 2022, já nos primeiros vídeos que eu publiquei aqui no canal, que vindo o investimento para melhorar a infraestrutura nas nossas praias, a óbvia e direta consequência seriam os investimentos da iniciativa privada, gerando aí sim o correto desenvolvimento econômico equilibrado e sustentável para nossa região. E quem estudou e conhece o básico aí de economia, e eu sei que é o seu caso, que com certeza a maioria das pessoas que assistem aos meus vídeos, obviamente, acaba de certa forma concordando um pouco com aquilo que eu falo, também entendem a diferença de crescimento econômico inflado de curto prazo para o correto desenvolvimento econômico sustentável de uma região a médio e longo prazo. E é por isso que percebemos nessas imagens também, obviamente, a iniciativa privada colocando seu capital em risco aí, investindo para a evolução de um empreendimento, que no caso, neste caso aqui, é da incorporadora Forte Home, com a construção do Monte Lazuli Residência. Dezenas de empregos foram gerados aqui durante essa obra deste prédio, além também das centenas de milhares de reais em relação à arrecadação de impostos para a prefeitura. Isso considerando apenas a arrecadação do ITBI nas compras dos apartamentos novos, sem falar sequer aí do ISS, do IPTU, enfim, esse na verdade é o que eu queria mostrar para vocês, que é o reflexo positivo que o empreendimento pode gerar de recursos para a cidade, né? Geração de empregos, novos impostos sendo arrecadados, sem afetar efetivamente aí as questões em relação ao meio ambiente, tudo feito bonitinho, da melhor forma com que o desenvolvimento econômico deve sim acontecer nas cidades, principalmente nas cidades de praia. Eu lembro como se fosse hoje, pessoal, lá em 2023, em meio às obras de macrodrenagem da Avenida Paraná, eu também, obviamente, acompanhava, é claro, os primeiros trabalhos da fundação das duas torres do Monte Lazuli iniciando. E enquanto a infraestrutura de drenagem na Avenida Paraná avançava, assim como as obras dos guias correntes, que obviamente vocês conseguem ver aí nas imagens de drone, a Forte Home ela fez o lançamento do Monte Lazuli, que foi lá no restaurante La Bodeguita. Quando eu vi o projeto 3D desse prédio, sempre que eu gravava as obras, eu comentava o quão bonito ficaria esse projeto. Deixa aqui nos comentários se você me acompanha desde aquela época lá de meados de 2023 e se você lembra daquilo que eu falava, né? Então deixa aqui nos comentários para não me deixar mentir sozinho, beleza? Então interessante também, né, que nessa época lá em 2023 eu não tinha nem ideia de que eu me tornaria corretor de imóveis hoje, né? Eu olhava para as obras de drenagem da região, para esse empreendimento saindo, e eu apenas tinha como convicção pessoal de que ver a cidade melhorando, como ela estava melhorando em relação aos investimentos, a infraestrutura que estava vindo, obviamente investimentos da iniciativa privada aconteceriam, novas oportunidades para diversos tipos de negócios também seriam iniciados aí. Então eu ficava feliz de ver essas oportunidades sendo criadas de maneira orgânica, digamos assim. Obviamente que a infraestrutura ela fomenta tudo isso, e é por isso que eu bato tanto em relação à tecla do desenvolvimento econômico e não do crescimento econômico de curto prazo, né? Então temos que tomar esse cuidado aí. E outra coisa, pessoal, não é porque esse vídeo aqui ele é feito em parceria com a Forte Home que vocês têm que tomar esse tipo de convicção minha como papo de corretor. Aliás, eu jamais aceitaria fazer qualquer tipo de parceria com qualquer empresa que eu não concordasse ou que eu não tivesse a certeza de que entrega realmente um bom serviço ou um bom produto, e principalmente que eu próprio não compraria dela. Eu só não compro uma cobertura, eu só não compro um apartamento ali justamente porque eu não tenho o poder aquisitivo suficiente para isso, mas obviamente que se eu tivesse, com certeza absoluta, eu realmente seria cliente deles, até porque é um empreendimento que, na minha opinião, é um dos melhores em relação a tudo que eles entregam de valor, produto bem acabado que eles estão entregando frente aos outros comparáveis na mesma região ali, Segunda Quadra-Mar. Na verdade, a gente está falando ali de 50, 60 metros da areia. Aliás, em 2023, as unidades ali do Monte Lazuli eram um excelente investimento. E hoje eles continuam sendo um excelente investimento justamente por conta dos preços que estão sendo praticados aqui na região. E ainda assim, comprar o Monte Lazuli é, sem dúvida nenhuma, um
baita investimento que você pode fazer na região de Balneário Caiobá aqui, beleza? E digo mais, se você quiser comprar aí uma unidade no Lazuli, outra coisa, nem o meu contato eu vou deixar para vocês, eu já vou passar direto o contato da própria construtora, sem nenhum tipo de intervenção minha, ou seja, vocês podem falar diretamente aí com o pessoal da construtora. A única coisa que eu quero de vocês é que, quando vocês forem fazer churrasco, por favor, me chamem, né? Porque daí sim a amizade continua. Se você não me chamar pro churrasco, aí eu vou ficar meio triste. E outra coisa, se você me chamar, até picanha eu vou levar aí. Então, se você comprar aí um Motel Lazuli, por favor, me chame. A primeira picanha vai ser minha. Então, negociem lá, peçam desconto. Em relação à entrada, negocia também, formas de pagamento, enfim. Pessoal, lá é bom de fazer negócio. Lá vocês também terão outros detalhes, né, das últimas unidades que estão disponíveis. E outra coisa, pelo que eu sei, tem cobertura disponível em condição especial, beleza? Então, depois que vocês terminarem de assistir o vídeo aqui, entre em contato lá com o pessoal e depois daí vocês podem me agradecer, beleza? Daí me manda uma mensagem, quem sabe comenta aqui nesse vídeo que eu quero saber como que foi a sua experiência em relação ao atendimento que o pessoal da Forte Home deu para vocês, beleza? E antes da gente ver como está a Avenida Atlântica aqui na região do Balneário Caiobá, conferirmos também a região de Praia Mansa, veremos aí a fachada de frente para a Avenida Paraná, com os detalhes aqui das coberturas duplex. Tem ali os spas na sacada. Olha só o tamanho dessa sacada aqui, pessoal. É realmente um empreendimento muito bonito, né? Realmente é de encher os olhos, justamente por vermos aqui as imagens à noite, toda a iluminação. E olha que nem todo o prédio está ligado. Imagina isso daqui no final do ano, né? É realmente muito bonito. E agora sim, de frente para as guias correntes da Avenida Paraná. Lembrando que esses guias correntes aqui, eles não são apenas para embelezamento. Obviamente que eles também têm função, sim, de diminuir aí a força em relação à corrente marítima, tirar aí também a energia das ondas e ajudar na preservação da engorda executada aqui. Olha só a região aqui de Praia Mansa, bem iluminada. Ao fundo lá dá para ver a Ponte de Guaratuba, à esquerda Praia Central de Guaratuba. A região de Caiobá está relativamente perto para fazer a travessia aqui. E toda a região agora de Caiobá, antes de vermos em detalhes a Avenida Atlântica. Estamos aqui, na verdade, bem em cima do Morro do Boi. Essa região, ela tem aí diversos restaurantes, inclusive esse aqui embaixo é o Armazém do Coco, um restaurante novo que abriu aí. Você pode, inclusive, sentar ali praticamente pé na areia e comer o seu petisco, tomar sua cerveja, confraternizar aí com seus amigos. Essa região, lembrando, ela teve aí uma intervenção, obviamente não faz parte das obras de revitalização, mas sim ela teve uma intervenção. Até por isso que o padrão que foi executado de calçadão, de pista de ciclismo e corrida, foi justamente a continuidade do que havia sido executado aqui no ano de 2015. Todos os trabalhos foram bem pensados justamente para que houvesse a devida continuidade. Em direita aí os guias correntes, Avenida Paraná, e agora sim, a partir daqui, todos os trabalhos em relação à revitalização foram executados. E é um trecho de aproximadamente 1,7 quilômetros, 1,8 quilômetros, se eu não estou enganado, até chegar aí ao Pico de Matinhos. À esquerda é o Sesc, e vemos aí que alguns dos superpostes, que também foi uma intervenção licitada e feita pelo IAT, não estão ligados. Obviamente que quando estivermos aí próximos aos dias do verão maior, com certeza absoluta, aliás, antes mesmo do início das festas de Natal, com certeza absoluta tudo isso daqui estará ligado. Com certeza absoluta vai ter um monte de gente na orla jogando beach tênis, vôlei, futebol, enfim, com certeza todo mundo vai conseguir aproveitar aqui a região com muita tranquilidade. Toda a orla estará iluminada, sem contar aí o que espera em janeiro de 2026 com os shows. Então é uma região que tem toda a infraestrutura que, obviamente, vocês poderiam precisar aqui na região de Balneário Caiobá, vocês vão encontrar. Se você pensa em investir aqui, agora é a hora. Tem aí o contato que eu já deixei para vocês, mostrei uma das melhores opções que vocês poderiam pensar em termos de alto padrão na segunda quadra-mar. Fica aí a opção para vocês. Esse vídeo aqui,
ele realmente é um compilado de muita coisa que agora sim a gente consegue mostrar e falar de diversos pontos que nem sempre é possível mencionar num vídeo tão curto quanto esse daqui. Eu tentei deixar da melhor maneira possível e colocar as questões mais importantes. Quem sabe no segundo momento eu faça também um mostrando a região dos balneários. Obviamente eu mostrei bem por cima que o vídeo ele tinha aí o escopo principal, que era falar da região do Balneário Caiobá, da Avenida Atlântica e da Avenida Paraná em relação às obras de drenagem, assim como a Avenida JK. E agora sim encerramos o vídeo com a belíssima iluminação que a gente vê da região do centro e também Balneário Caiobá. Hoje eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um forte abraço e nos vemos no próximo. Besándonos tan bellas como tú no se ven, y por eso es que estás sentida mi vida, pero baby al verte me motivas. Más que soy matemático, sumo las ganas y restamos la ropa. Yo soy tu lunático, loquito por esa boca. Más que soy matemático, sumo las ganas y restamos